Fala comigo, pessoal, beleza? Sou o professor Renan Rodrigues aqui, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Eu vou fazer uma sequência de vídeos de preparação para o concurso do Ministério Público, tá certo? Hoje a primeira aula vai ser de Raciocínio Lógico, a base de lógica, o que você precisa saber para começar a estudar lógica, com metodologia simples, fácil e direta. Vem comigo aqui, se liga aqui, ó. Primeira coisa que você tem que saber, o que é uma proposição lógica? Coloquei para vocês o que é. Proposição lógica são todas as frases que eu consigo chamar de verdadeiro ou falsa. Isso. Todas as declarações, frases, afirmações que eu chamar de verdadeiro ou falso, eu posso dizer que é uma proposição lógica, beleza? Aí tu pergunta para mim, pô, Renan, qualquer frase é uma proposição lógica, porque tudo eu posso chamar de verdadeiro ou falso. Não, digo para você que é mentira. Eu tenho 5 situações que nunca vão ser uma proposição lógica. Eu nunca posso dizer que é uma proposição lógica. Na prova de vocês, como é que vocês vão responder? Vocês vão eliminando pelas 5 situações. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Não são proposições lógicas. A primeira situação que nunca vai ser uma proposição lógica são as perguntas. Uma pergunta eu nunca consigo dizer que é uma proposição, porque eu não consigo chamar uma pergunta de verdadeiro ou de falso. Por exemplo, quantos anos você tem? Tá? Eu não consigo dizer que essa pergunta é verdadeira ou falsa. A resposta eu consigo, a pergunta ou não. Então, quando tiver uma pergunta, elimina, não é considerada uma proposição lógica. Pegou? Tranquilo? Beleza. Segunda situação, frases exclamativas. Uma frase exclamativa, ela nunca vai ser uma proposição lógica. Aí tu me pergunta, pô, Renan, quando eu vou identificar uma frase exclamativa? Simples, quando eu tiver o meu ponto de exclamação. Se eu tenho uma frase que no final dela tem um ponto de exclamação, ela é uma frase exclamativa. Se é uma frase exclamativa, ela não é uma proposição lógica. Tranquilo? Então tu já pode eliminar a sua questão. A terceira situação, frases imperativas. O que é uma frase imperativa? Frase imperativa são todas as declarações que eu consigo chegar a um diálogo, é uma conversa, é uma ordem, é um pedido. Por exemplo, cante para mim, me dá o seu caderno. Esse tipo de frases que você identifica como um diálogo, uma conversa, elas não são consideradas uma proposição lógica, beleza? Um concurso um tempo atrás caiu, rogai por nós. Pô, rogai por nós não é uma proposição lógica, porque está falando com alguém. Beleza? Pegou? Vamos lá. Sentenças abertas é a nossa quarta situação. Sentença aberta não é considerada uma proposição lógica. O que é uma sentença aberta? Sentença aberta é uma frase que eu não sei a que eu me refiro, tá? Por exemplo, eu falo assim, ele é inteligente. Eu consigo chamar essa frase de verdadeira ou falsa? Eu não consigo, porque eu não sei de quem eu estou falando, tá? Então, eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso, tá? E, diferente se for assim, Carlos é inteligente. Eu sei de quem eu estou falando, é de Carlos. Então, eu consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Então, outro exemplo aqui. Isto é preto. Não sei do que eu estou falando. Isto, não sei. Então, ela é considerada uma sentença aberta porque eu não consigo identificar. Então, eu não consigo chamar de verdadeiro ou falso. Ao contrário, se eu falar assim, o apagador é preto, sei do que eu estou falando. Então, eu posso chamar de verdadeiro ou de falso. Tá certo? Então, uma sentença aberta, nesses 2 exemplos que eu dei, ele é inteligente, ela é bonita, isso é preto, não são proposição lógica. Elimina de cara. Última situação, quinta situação, são as frases sem verbo. Tá? Frase sem verbo não é considerada uma proposição lógica. Por exemplo, um ótimo livro de raciocínio lógico. Tá? É uma frase que não possui verbo. Se não possui verbo, eu não posso dizer que ela é uma proposição lógica. Pegou? Tá tranquilo? Então vamos lá, recapitulando aqui, se liga. Proposições lógicas são todas as frases que eu consigo chamar de quê? De verdadeira ou de falsa. Tá? Então, se eu tenho uma afirmação que eu consigo chamar de verdadeira ou de falsa, ela é considerada uma proposição lógica. Tá tranquilo? Pegou. E para eu identificar, eu tenho 5 situações que não são proposições lógicas. Tá beleza? Então, eu tenho perguntas que eu represento como um ponto de interrogação.
Eu tenho uma frase exclamativa, que é meu ponto de exclamação. Eu tenho o quê? Uma frase imperativa, é aquela que identifica uma ordem, um diálogo, uma conversa. Uma sentença aberta, que eu não sei a que eu me refiro. E eu tenho frases sim verbos, tá? Que também não são consideradas proposição lógica. Pessoal, essa é a base do raciocínio lógico para começar a estudar lógica de uma forma simples, clara e direta. Pegou? Agora vamos resolver duas questões de concurso que eu separei para vocês entenderem como funciona. Vamos lá, pessoal. A primeira questão aqui, ó. Das alternativas a seguir, assinale a única que apresenta uma proposição lógica. Letra A, uma alimentação saudável é um dos princípios básicos para uma vida saudável. Letra B, reflita sobre a sua saúde. Letra C, já pensou como vai sua saúde? Letra D, seja qual for o seu ritmo de vida, aprenda a se exercitar sempre. E letra E, 31 de março, Dia da Saúde e Nutrição. Então a pergunta, ela quer o quê? Ela quer que eu assinale a alternativa que contém uma proposição lógica, tá certo? Mas é muito mais fácil vocês acharem a alternativa correta por eliminação. Por quê? Porque eu vou eliminar 4 situações que não são consideradas proposição lógica. O que sobrou é, vamos analisar a letra A. Uma alimentação saudável é um dos princípios básicos para uma vida saudável. Eu pergunto para vocês, é uma pergunta? Não. É uma frase exclamativa? Tem ponto de exclamação? Também não. É uma frase imperativa? É um diálogo, uma conversa? Não. É uma sentença aberta? Eu não sei do que eu me refiro? Mentira, eu sei do que eu me refiro. Tem verbo? Tem. Então, ela possivelmente é a alternativa correta. Mas vamos analisar as próximas. Letra B. Reflita sobre a sua saúde. O que tem no final lá? Ó, ponto de exclamação. Então, a letra B é uma frase exclamativa. Eu elimino. Ela não é uma proposição. Letra C. Já pensou como vai a sua saúde? O que tem lá no final? Ponto de interrogação. Então, uma pergunta. Não é a proposição lógica. Letra D. Seja qual for o seu ritmo de vida, aprenda a se exercitar sempre. O que essa frase está querendo dizer? É uma frase imperativa. Está falando com alguém, aprenda a se exercitar sempre. Então, é um diálogo, uma conversa, elimino de cara. E letra E, 31 de março, Dia da Saúde e Nutrição. É uma frase que não tem verbo. Então, eliminando a B, C, D e E, eu chego à conclusão que a alternativa correta é a letra A. Tá vendo, pessoal? Simples, por eliminação. E essa questão é uma questão de concurso recente. Bora para a segunda questão agora. Vem comigo. Bora lá. Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. Pessoal, concurso público também. Vamos analisar cada uma delas. Primeira coisa que você tem que saber é o que o problema está pedindo. Ele quer que você identifique a proposição lógica, tá certo? Logo, eu sei que 4 alternativas não são. Vamos analisar uma a uma. Letra A. Ser um perito criminal ou não ser? Que dúvida. Porra, a letra A, ela contém ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Porra, eu elimino na hora, tá certo? Eu sei que não é uma proposição. Letra B. Uma atribuição de perito criminal é analisar documentos em locais de crime. Beleza. Eu sei que não é uma pergunta, não é uma frase exclamativa, não é uma frase imperativa, não é uma sentença aberta e não é uma frase sem verbo. Vamos deixar ela stand-by guardadinha aqui. Letra C. O perito criminal também atende a ocorrências com vítimas de terrorismo. O que possui no final da frase lá? Meu ponto de exclamação. Então, eu posso eliminar que é uma frase exclamativa, não é uma proposição. Letra D. É verdade que o perito criminal realiza análise no âmbito da criminalística? Opa! O que tem no finalzinho? Ponto de interrogação. Elimino porque eu sei que não é uma proposição, porque é uma pergunta. Letra E, instruções especiais para perito criminal. É uma frase que não possui verbo. Então, por eliminação, eu sei que a correta é a letra B. Uma atribuição do perito criminal é analisar documentos locais. Pessoal, olhando agora aqui, o que vocês vão ter que fazer? Foque em mim aqui. O que vocês vão ter que fazer agora? Fazer muitas questões, tá? Pega esse assunto que eu passei agora para vocês, identificação de proposição lógica, e começa a fazer questões. Hoje, agora, após assistir minha aula, faça pelo menos 5 a 10 questões referente a esse assunto, tá? Então, depois vocês vão ter um segundo vídeo, tá? A parte 2, onde eu vou dar um outro assunto, vamos fazer questões juntos e vocês vão praticar também questões sobre esse assunto, até a gente esgotar todo o edital, beleza? Gostaram? Então dá uma curtida pra gente aí e se inscreva no nosso canal. Pessoal, até a próxima, tamo junto!